Michael, a recente cinebiografia sobre Michael Jackson, estava destinada a se tornar um dos maiores filmes do ano. Disso eu não tinha a menor dúvida. Primeiro porque é sobre uma das figuras mais famosas e influentes da história da cultura pop, com uma comunidade de fãs gigantesca e engajada. E segundo porque tudo relacionado ao Michael Jackson traz junto polêmicas. No caso do filme, enquanto ele ainda estava sendo produzido, já surgiram as primeiras notícias de problemas nos bastidores. Questões que influenciaram diretamente o resultado final que foi para as telas de cinema. E o resultado não surpreende. Michael já é um enorme sucesso de bilheterias. O que não significa que ele seja necessariamente bom. Pelo contrário, agora que eu vi o filme, fica claro como Michael é mais um exemplo de como tá cansativo o subgênero de cinebiografias musicais de Hollywood. E para agravar a situação, não é que Michael esteja no mesmo nível de várias dessas produções medíocres. Não, ele consegue ser ainda pior. A ponto de eu me pegar pensando que se Michael fosse um pouco mais clichê, talvez ele acabasse sendo um pouquinho melhor. Acredite se quiser. Como assim? Eu já explico, mas antes fica o aviso de que esse vídeo aqui vai ter spoilers de Michael, beleza? Continuar aqui? Então vamos lá ver o que faz a cinebiografia de Michael Jackson ser tão frustrante. Em Michael, temos uma cinebiografia que conta a história de Michael Jackson durante um período específico da vida dele, indo mais ou menos até 1988. E para narrar essa trajetória, eles contrataram o roteirista John Logan, que tem um currículo de altos e baixos, tendo escrito bons filmes como Gladiador, O Aviador, A Invenção de Hugo Cabret e 007 Operação Skyfall, mas também escrevendo filmes fracos como 007 contra Spectre, Alien Covenant e The Slash Them, O Acampamento. Já para a cadeira de diretor, eles trouxeram o experiente Antoine Fuqua, mais famoso por ter dirigido Dia de Treinamento, porém também tendo construído uma carreira com grandes blockbusters de ação. E essa dupla estava sob o comando do produtor Graham King, o mesmo de Bohemian Rhapsody, o que já deveria soar o alerta para quem sabe o quão tenebroso é o filme do Queen. Falando em alerta, tem também o fato de que os irmãos de Michael Jackson são produtores do longa, o que já levanta suspeitas imediatas sobre qual seria o viés que o filme poderia tomar, não é? Mas eles não são os únicos parentes envolvidos, já que o papel principal do longa foi para um dos sobrinhos de Michael Jackson, o Jafar Jackson, que estreou no cinema agora, já de cara com essa mega produção. Com essa equipe, o filme começou a ser produzido sob grandes expectativas dos fãs. Mas não demorou muito para surgirem algumas notícias preocupantes dos bastidores. Em especial, a de que eles teriam que regravar todo o último terço do filme, porque originalmente eles iam mostrar as primeiras acusações feitas ao Michael Jackson de abuso infantil, dramatizando o caso de Evan Chandler, que foi o primeiro acusador de Michael. O problema é que depois que eles gravaram isso, os advogados da produção descobriram que eles não poderiam ter gravado essas cenas por conta de uma cláusula do acordo judicial que Michael e a família de Evan Chandler assinaram para resolver o caso lá nos anos 90. Uma cláusula que dizia especificamente que a história desse caso do Evan Chandler não poderia ser representada em nenhum filme no futuro. Por isso tiveram que refazer a última parte do longa. E é claro que isso acabou criando preocupações de que o filme poderia ficar higienizado demais. Pois bem, agora que Michael estreou e a gente pôde ver o resultado final nas telas, tá claro que o filme, sim, é higienizado demais. Não que ele não tenha alguns pontos de destaque positivo. A maquiagem é muito bem feita, por exemplo, algo que é crucial para retratar as mudanças no rosto de Michael com os diferentes procedimentos estéticos. E como eu fui ver o filme sem saber como é que era o rosto de verdade do Jafar Jackson, chegou um ponto do filme em que eu não sabia mais qual daqueles rostos era o verdadeiro do ator. O que demonstra a proeza da maquiagem desse filme de convencer a gente. Também merece destaque a forma como transformaram o rosto do ator Colman Domingo para que ele virasse Joe, o pai de Michael. Eu reconheci ele pela voz, porque se fosse me basear somente no rosto, eu teria demorado um pouco mais para identificar o ator. Falando no Colman Domingo, a performance dele é um dos destaques do longa, com certeza. A forma como ele encarna o desprezo e o autoritarismo de Joe Jackson traz um peso angustiante para cada momento em que ele tá em tela. Mas é claro que a performance que mais se destaca no longa é a do Jafar Jackson. Apesar de ser o primeiro papel de Jafar Jackson no cinema, o cara se saiu bem sim na hora de encarnar o tio dele. Sim, maquiagem, figurino, penteado fazem uma enorme parte dessa transformação. Mas se Jafar convence como Michael é porque ele sabe modular a voz para falar igualzinho ao tio, cantar como o tio e talvez o mais difícil, dançar como o tio.
Beleza, é verdade que nas cenas que não envolvem performance musical, a atuação de Jafar Jackson não é nada demais. Ele sabe trazer um senso de doçura e de foco, mas no geral é uma performance que mais entretém do que comove. I just want to do my own thing. Entretenimento, inclusive, é uma das forças motrizes da direção de Antoine Fuqua aqui. Especialmente na maneira como ele recria os videoclipes e as performances ao vivo mais marcantes de Michael. Ele consegue trazer de volta essas imagens famosas com grande atenção aos detalhes, não só pela performance, mas também pela maneira como a performance era filmada. Isso pode soar surpreendente para quem enxerga Fuqua somente como diretor de ação. Mas isso não é de surpreender tanto quando a gente lembra a grande experiência que o cineasta teve também dirigindo videoclipes para artistas como Prince, Queen Latifah, Coolio, Lil Wayne, entre outros. Então não é à toa que Fuqua parece estar à vontade para dirigir esses momentos cruciais da carreira de Michael. E essas cenas revelam muito da intenção do longa. Apelar para nostalgia, obviamente. Recriar com precisão as danças, os figurinos, as maquiagens. O longa quer cativar com o que é familiar para os fãs e impressionar com o esforço de reconstituição. A ideia é deixar o público estupefato, vendo como se fosse a segunda vinda de Michael Jackson à Terra, transformando cada performance numa atração de parque de diversões cinematográfico. E é inegável que por alguns minutos essas cenas prendem mesmo a gente, porque elas nos fazem lembrar como o Michael foi um artista revolucionário mesmo. Um cara com um enorme talento, com muita disciplina e uma grande visão. Mas os meus elogios param por aí, porque, de resto, Michael é uma sequência de decisões criativas que vão do frustrante ao enfurecedor. A começar com a construção visual do filme. Parece que toda a energia estética foi focada nos momentos musicais. Porque de resto, tudo é filmado sem muita inspiração, com aqueles planos de composição simplista para os diálogos, montagem de campo e contracampo, posicionamento de câmera protocolar. Tem também uma falta de imaginação abismal nas cenas de processo criativo do Michael, que consistem basicamente em ficar mostrando ele com uma carinha assim de inspirado, tendo ideias e uma montagem com anotações na parede, e é isso. A única exceção talvez seja nas cenas em que o Joe tá mais agressivo no seu abuso contra a família, porque aí o Antoine Fuqua muda o trabalho de câmera para ser uma câmera quase que na mão, tremida e instável mesmo, com uns enquadramentos mais claustrofóbicos para traduzir com uma tensão visual toda a instabilidade emocional do Joe e a instabilidade emocional que ele causava na família. De resto, parece que o filme não tem aquele tempero criativo que o Michael aplicava nas obras dele, fazendo com que essa cinebiografia não tenha nem 30% da criatividade e do projeto estético que o Michael tinha com as obras que ele criava. There's no one like you. Agora, o maior problema mesmo de Michael é quando eles saem da parte de cenas musicais e tentam representar quem era o Michael como uma pessoa de verdade. Não que o personagem não tenha uma construção dramática, ele tem sim. O grande arco de personagem que criam pro Michael é um de superação, mais especificamente, superação do medo do pai. A gente vê como os comportamentos abusivos do Joe traumatizaram o Michael e como o Michael teve que canalizar esse sofrimento na arte e no escapismo. E aí, quanto mais velho ele fica e mais famoso o Michael fica, mais a gente vê a dificuldade que o artista tem de sair da sombra do pai. Até que o Michael decide tomar coragem e se afastar do Joe para ser independente e assim poder brilhar com toda a sua intensidade para todo mundo ver. Ou seja, o roteiro de John Logan consegue encontrar nessa caótica ascensão do Michael à fama um foco bem definido de estrutura de personagem, delimitando direitinho quem é o herói, quem é o vilão e quais são os desafios que o herói precisa vencer para derrotar o vilão e prevalecer no final. Mas veja bem, o filme não quer só transformar o Michael num herói, ele quer também endeusar o artista. De um jeito que parece demais, até mesmo para uma cinebiografia musical de Hollywood. O que surpreende, porque durante quase toda a sua duração, Michael segue certinho a fórmula da cinebiografia musical que Hollywood tem seguido pelos últimos 20 anos. Começa com a abertura do filme mostrando o Michael antes de um mega show, aí vem o flashback para a infância traumatizante, depois a cena batida do artista no estúdio e deixando os executivos impressionados ao descobrirem o tamanho do talento desse desconhecido.
Em seguida, a ascensão à fama, os inevitáveis problemas da indústria, o ponto baixo da carreira em que tudo parece estar perdido com o acidente que Michael teve gravando o comercial da Pepsi, e depois a volta por cima com o desfecho retornando pro mega show que abriu o filme. A gente viu esse passo a passo certinho já tantas vezes em outras cinebiografias musicais e aqui em Michael tem tudo isso também. Porém, se você conhece a fórmula da cinebiografia musical, você vai perceber que tem um elemento dela que não está em Michael: o lado sombrio do artista. Em várias dessas cinebiografias, vemos também um lado problemático dos biografados, geralmente com abuso de drogas e comportamentos tóxicos em relacionamentos amorosos. Isso é feito normalmente para fazer o filme não parecer tão chapa branca e para humanizar mais o biografado, mostrando que ele também pode ser falho. E depois tudo é resolvido num arco de redenção, com o biografado superando seus demônios e criando uma conclusão inspiradora para o filme. Porém, Michael não tem isso. Os problemáticos sempre são os outros, nunca o protagonista, que é ou um ser puro de luz ou uma vítima. E assim o filme se recusa a mostrar qualquer lado minimamente controverso do artista. E eu não tô só falando da já mencionada remoção das cenas sobre as acusações de abuso infantil. Não. Tem mais. Eles evitam falar, por exemplo, da religião do Michael, que era testemunha de Jeová, provavelmente porque ele teve treta com essa comunidade por causa do clipe de Thriller. Graças a esse vídeo, Michael passou a receber acusações de pessoas da sua própria religião de estar fazendo apologia ao ocultismo. E disso começou a surgir uma rusga entre Michael e sua religião, o que mais tarde levaria o artista a se afastar desse credo. Outro caso que não mencionam é de quando Paul McCartney compartilhou com seu amigo Michael Jackson que ele estava pensando em comprar os direitos de músicas dos Beatles que iam ficar disponíveis em breve. E o que o Michael fez? Foi na frente e comprou esses direitos antes do Paul, fazendo o ex-Beatle se sentir traído por alguém que ele considerava como um amigo. E tudo isso aconteceu no período histórico que o filme cobre, sim. Ah, e lembra que cinebiografias musicais muitas vezes falam de vício em drogas? Pois bem, o Michael teve isso. Depois que ele sofreu o acidente no comercial da Pepsi, ele desenvolveu um vício em analgésicos. Mas o filme nem começa a abordar isso. E não é como se não tivesse cenas no filme que não poderiam explorar o lado sombrio de Michael. O melhor exemplo são as cenas que mostram o comportamento doméstico de Michael para fugir da dor que ele sentia ao conviver com o pai. Em especial com o comportamento bizarro de comprar e adotar animais exóticos, e com a obsessão que ele desenvolve por Peter Pan e A Terra do Nunca, que é algo extremamente simbólico. Michael é a criança que não quer crescer nunca, ele quer viver num mundo de fantasia onde o malvado Capitão Gancho / Joe Jackson não pode fazer mal a ele. Tudo isso é sim de partir o coração, porque são mecanismos de defesa de uma pessoa profundamente traumatizada. E disso poderiam nascer cenas no filme que se aprofundassem mais na escuridão da alma de Michael. Mas, ao invés disso, o que o filme faz? Ele transforma as fugas e as compensações de Michael não em instantes pesarosos, mas sim em momentos poéticos e bonitos. Olha que lindo o Michael se encantando com os bichinhos e com a fantasia, como é bonita a inocência dele. Talvez o mais perto que o filme chegue de rasparem lados questionáveis do Michael seja quando eles mostram o grande desejo que ele tem de ser a maior estrela do mundo, algo que ele diz explicitamente mais de uma vez no longa. Porém, isso nunca é mostrado como megalomania, mas sim como uma ambição artística inspiradora. Ou seja, é a versão em filme daquela resposta clássica de entrevista de emprego de que o meu maior defeito é que eu sou perfeccionista demais. Mas e aí, o que resta fazer se o seu herói não tem falhas nem sombras? Bom, resta criar um arco de superação em que o Michael não supera os seus próprios demônios, mas sim os demônios que são os outros, em especial o pai dele. Porque, de novo, o Michael é sempre uma vítima de tudo e de todos, até que ele toma coragem para derrotar o vilão e deixar sua estrela brilhar e silenciar os invejosos. Então, se o filme tivesse seguido à risca a fórmula da cinebiografia musical e mostrado pelo menos um lado minimamente controverso do Michael, talvez ele tivesse uma construção de personagem mais interessante e mais fiel ao homem de verdade, ao invés de parecer essa propaganda delirante que foi parar nas telas de cinema. Sim, eu sei que soa meio absurdo eu defender que um filme deveria ser mais clichê, mas é que nesse caso específico a gente tem um exemplo de como, para alguns filmes ruins, uma dose de clichê pode não ser um veneno, mas sim um remédio. E não se trata só do filme exacerbar a luz de Michael. Tem outra coisa aqui que também não me desce bem. Como o filme dá uma ofuscada no brilho de outros grandes artistas que colaboraram com Michael e que ajudaram ele a chegar onde ele chegou.
na cena das gravações do clipe de Thriller, por exemplo. O diretor desse clipe foi ninguém menos que John Landis, um dos mais bem-sucedidos cineastas dos anos 1980, responsável por filmes como Os Irmãos Cara de Pau, Os Três Amigos, Um Príncipe em Nova York e Um Lobisomem Americano em Londres, só para citar alguns. Esse último, inclusive, foi o filme que deixou o Michael impressionado o suficiente a ponto de convidar o Landis para dirigir o clipe de Thriller. E aí chega no filme pra eles fazerem o quê? Nem mostrar, nem mencionar direito o nome do John Landis. O máximo que tem é um trechinho em que alguém chama ele de John, mas sem mencionar o sobrenome, e a gente nem vê o ator que interpreta o John Landis, ele é basicamente uma silhueta de costas. É um apagamento do cineasta que é só o cara que dirigiu talvez o clipe mais popular de todos os tempos. E pior, pra pintar o Michael como o verdadeiro responsável pelo clipe. Também me vem à mente o nome do Quincy Jones, o lendário produtor musical que colaborou com o Michael a partir de Off the Wall. O personagem tem uma participação minúscula no filme, sendo representado mais como um torcedor do Michael do que o gênio da produção musical que ele era e que foi muito responsável por moldar o som que fez a carreira solo do Michael estourar do jeito que estourou. E sim, o filme é sobre o Michael, ele é a grande estrela. Mas diminuir ou ignorar as contribuições artísticas de outros grandes gênios sem os quais o Michael não teria criado o que ele criou, me parece um descaso num esforço muito feio de engrandecer o Michael a qualquer custo. Sendo que destacar as contribuições desses outros artistas não diminuiria em nada o brilho do Michael nesse filme. Mostrar ele sendo cobiçado, respeitado e aliado a esses outros grandes nomes, na verdade, seria muito lisonjeiro pro Michael. Seria um jeito de demonstrar como o Michael estava num patamar elevadíssimo, trabalhando só com a nata da nata do entretenimento. Mas em vez disso fizeram essa tática de ofuscamento. Não, feio, muito feio. Ah, Max, mas qual o problema do filme engrandecer o Michael e não mostrar os lados problemáticos dele? Nenhuma cinebiografia é super fiel aos fatos. Sim, é verdade que esses filmes sempre fazem adaptações em nome do entretenimento e do drama. Só que no caso de Michael, o revisionismo é tão pesado que fica muito evidente como esse filme é uma grande peça de propaganda. Ah, mas é um filme feito pros fãs, e os fãs estão adorando. Beleza, que bom que os fãs estão adorando. Eu não tô aqui pra dizer que eles estão errados por terem gostado do filme. Mas se esse filme é feito pros fãs, pelo menos que ele tratasse esses fãs com um pouco mais de respeito. E eu digo isso por causa da Terra do Nunca. Vamos lembrar o jeito que o filme retrata como o Michael foge dos problemas dele. Ele tenta escapar da realidade com mundos de fantasia, onde tudo é lindo, perfeito, pacífico e eterno. E por mais que o filme não retrate isso como algo sombrio, a verdade é que esse tipo de escapismo por causa de traumas pessoais é sim muito triste e trágico. É um mecanismo de defesa baseado não no encanto pelo fantasioso, mas sim na incapacidade de lidar com as dores grandes da vida pessoal. E se fosse só uma questão de admirar essas fantasias, beleza, suave. Mas no caso do Michael era algo muito mais pesado, fazendo ele desenvolver uma verdadeira síndrome de Peter Pan e moldando toda a vida adulta dele na ideia de ter o seu mundo de fantasia perfeito, que ele acabou concretizando com o rancho que ele comprou e apelidou de Terra do Nunca. Fugir desse jeito para um mundo de fantasia deixa de ser aquele escapismo saudável e se transforma num pedido desesperado de ajuda de uma alma em profundo sofrimento. E o problema é que o filme espera que nós façamos o mesmo que o Michael fez. Do jeito que o filme omite fatos e distorce aspectos do homem que Michael era na vida real, a cinebiografia não tá só engrandecendo o artista e criando entretenimento inocente. O filme tá criando um mundo de fantasia. Ele muda a história para criar a sua própria Terra do Nunca. E para piorar, o filme espera que você vá todo contente para essa Terra do Nunca e que fique satisfeito ali, preso na ilusão delirante. Quem se importa se foi esse tipo de coisa que aprisionou na vida real o artista que você admira? Venha pra cá você também, pra fugir da realidade e se contentar com ilusões. Sinceramente, um filme que trata os fãs do seu biografado desse jeito não é um filme que respeita de verdade esses fãs. Ele só quer o dinheiro dessa galera. Inclusive, eu tenho certeza que se o longa tivesse tido a coragem de representar um pouco do lado mais sombrio do Michael, os fãs iam continuar adorando o filme, talvez ainda mais. Porque supostamente é todo mundo maduro o suficiente para saber como lidar com algumas verdades inconvenientes sem ter que necessariamente deixar de ser fã do Michael e virar um hater do artista. Mas ao invés disso, o que recebemos foi uma peça de publicidade de mais de 2 horas de duração, que até que entretém nos seus momentos mais fortes de parque de diversões. Só que se por trás dessa nostalgia balançante se esconde uma cinebiografia desonesta e desesperada por aprovação, a ponto de querer aprisionar os fãs num mundo ilusório, fica claro que Michael não é um filme que eu consiga respeitar.
Obrigado, mas nessa terra do nunca, eu me recuso a permanecer. Mas agora eu quero ouvir de vocês, pessoal. O que vocês acharam da cinebiografia de Michael Jackson? Concordam comigo? Discordam veementemente? Tá tudo bem? Comentem aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, lembrando, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais, que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser ajudar com um valor mensal e ter acesso a conteúdos exclusivos, você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Essa galera ajuda a financiar nosso trabalho todos os meses e, como recompensa, eu produzo conteúdos e eventos exclusivos. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Pra ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.